A verdade, meu amor, mora num poço. É Pilatos já na Bíblia quem nos diz. E também faleceu por ter pescoço o autor da guilhotina de Paris. A verdade, meu amor, mora num poço. É Pilatos já na Bíblia quem nos diz. E também faleceu por ter pescoço O Hospital de São Gonçalo, hoje denominado Hospital Luiz Palmier, é sem dúvida nenhuma um dos marcos mais importantes ainda na primeira metade do século passado. Acredito que a gente poderia cortar a importância do hospital, digamos assim, em três partes. Uma delas eu denominaria como projeto, que é de 1920 até o início de 1931. A outra eu denominaria como construção propriamente dita, que é de 31 a 34, e uma última de consolidação, que é de 34 até meados da década de 40. O hospital ele é uma necessidade fundamental para uma cidade que está passando por transformações em seu perímetro urbano. Para além dos melhoramentos urbanos, do calçamento das ruas, o hospital se colocava como importantíssimo para que pudesse haver uma população mais sadia e pudesse ser implantado no imaginário da população e nas práticas propriamente ditas novas maneiras de cuidar de si e, por isso, cuidar de toda a coletividade. Nesse sentido, nós temos em 1919 a chegada de um sujeito muito importante que veio ajudar na qualidade de médico, farmacêutico, a controlar algumas endemias que graçavam pelo Estado, que foi o Luiz Palmier. O Luiz Palmier, ao longo da sua presença aqui, ele não somente teve esse destaque no campo médico, na área médica, como também teve um destaque em outras inúmeras entidades ligadas à cultura, à política, enfim, às mais diversas dinâmicas de São Gonçalo. Foi ele, inclusive, que no ano de 19 protagonizou a fundação de um grupo que se autodenominou Associação Hospital de São Gonçalo, que era um grupo que tentava tornar concreto, materializar a ideia do hospital tão acalentada até então e que, a partir de mais ou menos 1921, realmente conseguiu, através da doação de um espaço, de um terreno público no centro da cidade de São Gonçalo, conseguiu um espaço para que fosse de fato erguido o hospital. Quando algumas pessoas da sociedade de modo geral, algumas pessoas do poder público começaram a colaborar não só com financiamento público, tal como o comandante Ari Barreiras na época, então a direção do Estado do Rio de Janeiro, também como o prefeito da cidade e além de populares, porque para além das subvenções públicas, também tinha toda uma movimentação na sociedade, justamente pelo entendimento da vitalidade, a construção, o término das obras do hospital, e ao longo da década de 30, os problemas ligados ao financiamento público, ao repasse das verbas que seriam para o hospital poder se manter, vem se acidentando cada vez mais. De toda forma, as doações não pararam. Brasil, meu querido, deixado pelo mundo novo, visitar o teu futuro, porque pretendiam dominar o teu povo. Surgiu Getúlio Vargas, grande chefe brasileiro. Uma outra questão fundamental para lembrar do hospital foi o fato mesmo de que toda a imprensa local, e a pessoa do senhor Luiz Palmier faziam questão de documentar toda a história do hospital, o percurso que ele vinha seguindo, uma vez que, sem dúvida nenhuma, para além de uma entidade que procurava cuidar da população e procurava instituir determinados hábitos que pudessem fazer com que essa população pudesse crescer saudável, também a ideia de que ele era um marco histórico já se colocava naquela época. Para além disso, nós tínhamos também, próximo do hospital, na verdade anexo ao hospital, um biotério,
que, segundo se disse, muito documentado na mídia naqueles tempos, era um dos lugares mais preparados para que houvesse experiências, produção de soros, vacinas, tudo isso para ser usado no município de São Gonçalo e, mais uma vez, também ajudando os outros municípios que para lá corressem habitantes, tais como Campos, muito distante, mas ainda assim usuário do hospital. E no ano de 43, houve inclusive a celebração de uma transfusão de sangue, que foi um processo inovador no estado do Rio de Janeiro e que foi o hospital que capitaneou essa prática e que após isso outros o seguiram. Que, paralelo a essa movimentação do hospital, foi importante o aparecimento do Ministério da Educação e Saúde, sobretudo pela pessoa do senhor Olinto, o professor Olinto de Oliveira, que tinha uma preocupação fundamental com as crianças e as gestantes, as mães. Tanto assim que na época do hospital nós tínhamos duas outras instituições fundamentais, que eram o IGAME e o Centro de Puericultura. Tudo isso para tentar abraçar da melhor maneira possível e cuidar dessa população, uma vez que a ideia de saúde ligada à educação traria para a cidade de São Gonçalo um conceito de modernidade e de entrada do município entre as grandes cidades do país. Inclusive também curioso que um jornalista da época, o senhor Antônio Vieira, ele dizia que o critério de civilização estava exatamente ligado a essas duas dimensões, que era saúde e educação, o que automaticamente tinha tudo a ver com o hospital. E por além da importância social, da atribuição mais imediata, que é o ato de cuidar, o Hospital de São Gonçalo também materializava um espaço que é um espaço de convivência. Várias celebrações, solenidades aconteceram ou no seu interior ou em suas escadarias. Grupos religiosos como os batistas, motoqueiros como os motoqueiros de Santa Cruz, que era uma agremiação de motoqueiros existentes em São Gonçalo, o Rotary Club, alguns políticos eminentes de outras localidades, tais como políticos do estado de Goiás. Nas escadarias, é importante também lembrar as mais variadas instituições, as mais variadas entidades que compareciam lá no hospital para que houvesse uma fotografia coletiva que era como um cartão postal daquele momento e sempre envolvia como elemento central, como protagonista, a figura de Luiz Palmieri. Compareciam para que houvesse essa fotografia eternizando, perenizando esse momento célebre para aquela ocasião e para aquele tempo. A verdade, meu amor, mora num poço. É Pilatos já na Bíblia quem nos diz. E também faleceu por ter pescoço o autor da guilhotina de Paris. A verdade, meu amor, mora num poço. É Pilatos já na Bíblia quem nos diz. E também faleceu por ter pescoço o infeliz autor da guilhotina de Paris. Vai, orgulhosa querida, mas aceita esta lição. No câmbio incerto da vida, a libra sempre é o coração. O amor vem por princípio, a ordem por base. O progresso é que deve e por fim. Desprezaste esta lei de Augusto Conte. Se fosse ser feliz longe de mim. O amor vem por princípio, a ordem por base. O progresso é que deve vir por fim. Desprezaste esta lei de Augusto Conte. Se fosse ser feliz longe de mim. Vai, coração que não vibra com teu juro exorbitante, transformar mais outra libra em dívida flutuante.